boa noite para você. O JG está no ar. Seja bem-vindo. E eu já começo o nosso jornal te contando que no Maranhão tem uma iniciativa inovadora para estas eleições. Você já ouviu falar em mandato compartilhado? Vai ter em São Luís e com mais de 100 integrantes. O mandato coletivo, conhecido como mandato compartilhado, ele não tem previsão legal. E, entretanto, existe uma PEC na Câmara a fim de instituir a possibilidade de mandatos coletivos na Constituição, mais especificamente em seu artigo 14. Governador Flávio Dino anuncia investimentos de 558 milhões de reais para a geração de empregos no Maranhão. Agosto e dezembro de 2019 foram geradas 62.927 admissões. Então, a nossa meta é que o CAGED do Maranhão, entre agosto e dezembro, registre algo em torno disto. Corpo de Bombeiros restringe a entrada de moradores no prédio onde um apartamento pegou fogo na noite de ontem. R$558 milhões. Esse é o valor do plano emergencial instituído pelo governo do estado para enfrentar a crise econômica causada pela pandemia. O governador Flávio Dino apresentou esse plano em transmissão pelas redes sociais e citou os principais pontos em que esses recursos vão ser investidos. Porto e rodovias. Esses 558 milhões estão desdobrados em eixos. O primeiro eixo é o eixo da infraestrutura. Então, nós temos rodovias estaduais e o Porto do Itaqui. E neste eixo, nós estamos prevendo 218 milhões de reais. Educação. Temos o eixo obras educacionais, segundo eixo, com 144 milhões de reais, aí abrangendo um vigoroso programa de reformas de prédios escolares, também institutos estaduais, escolas de tempo integral, novo campus da UEMA na cidade de Balsas, centro de convenções da UEMA, e conclusão do Centro de Pesquisas em Pesca, também da Universidade Estadual do Maranhão. Saúde. Na saúde, 31 milhões. Na saúde, nós estamos colocando policlínica em Açailândia, policlínica em Santo Inês, policlínica em Presidente Dutra. Estamos colocando o início da obra do Socorrão de Imperatriz e também um novo hospital que nós estamos providenciando na cidade de São Luís, que vai reforçar os trabalhos da nossa rede estadual, que se chamará Hospital Humberto Coutinho. Cultura, esporte e lazer. Cultura, esporte e lazer, 78 milhões. E aqui há ações que vão de editais para o setor cultural, obras esportivas, obras que vão melhorar a nossa infraestrutura esportiva. No terreno do lazer temos novidades como um espaço de lazer para as crianças, temos as praças da família. Meio ambiente. Temos o eixo do meio ambiente, são 36 milhões de reais. No meio ambiente eu destaco novos parques ambientais, a estruturação, modernização de novos parques ambientais. Temos os editais do programa Maranhão Verde, inclusive com o eixo indígena. Temos as ações de combate aos incêndios florestais. Habitação. No eixo habitação,
nós vamos fazer mais uma fase do Cheque Minha Casa, que possibilita a destinação de R$5.000 para cada família beneficiada, que com isso promove reformas e gera, obviamente, postos de trabalho, além de ajudar o comércio. Agricultura familiar. No eixo agricultura familiar são R$6 milhões, 6 milhões que irão para um novo edital de compra de produtos da agricultura familiar no valor de R$3 milhões. Nós temos também algumas compras de produtos que vão compor cestas básicas. Nós temos um programa chamado Proatec, de assistência técnica, e um programa de regularização fundiária. Programa Emprego Jovem. Um projeto de lei criando o programa Emprego Jovem, inicialmente com 2.000 vagas, para que nós tenhamos um estímulo especial para este emprego dos jovens oriundos das escolas públicas do Maranhão. Meta. Qual é a meta, o objetivo? É zerar o efeito recessivo da pandemia do coronavírus. A meta é esta, ou seja, nós temos um parâmetro oficial do Ministério da Economia, do Governo Federal, que se chama CAGED. Nós contabilizamos quantos empregos foram gerados, ou seja, quantas admissões de empregos formais foram processadas entre agosto e dezembro do ano passado. Agosto e dezembro de 2019 foram geradas 62.927 admissões. Então, a nossa meta é que o CAGED do Maranhão, entre agosto e dezembro, registre algo em torno disto. Boa notícia nós temos sobre uma pesquisa da PUC do Rio de Janeiro e da Fundação Getúlio Vargas que diz o seguinte: o Maranhão é o estado brasileiro que está há mais tempo com a taxa de contágio de coronavírus abaixo de 1. Mas o que isso quer dizer? Que o estado aqui, o Maranhão, tem a tendência para novos casos, que essa tendência comece a cair, a reduzir. A esperança é que essa tendência continue, mas que para isso a gente sabe, né? Depende da gente, seguir as recomendações sanitárias, evitar aglomerações, mas infelizmente não é isso que está acontecendo, principalmente aos fins de semana aqui na capital. Então a gente tem que se unir, né? Para continuar esse índice abaixo de 1. Você viu aí o anúncio do Plano Emergencial para a Geração de Empregos e tem projeto de lei que pretende ajudar na outra ponta da economia. É o turismo, que também sofreu as consequências da pandemia. Caso seja sancionado, vai ser criado o Sistema Estadual de Turismo e vai reconhecer o Observatório de Turismo do Maranhão como fonte oficial de divulgação de estudos e pesquisas estatísticas. Potencial turístico o Maranhão tem de sobra, seja por suas belezas naturais, culturais, históricas ou arquitetônicas. Mas para que tudo isso seja bem aproveitado, é necessário fomentar toda a cadeia produtiva do turismo. E é exatamente isso que pretende a lei que institui o Sistema Estadual do Turismo. A aprovação da Lei Estadual do Turismo é um marco importante para o setor no Estado, uma vez que, através desse instrumento legal, nós iremos implementar mecanismos de planejamento da política pública do turismo. O projeto, de autoria do Governo do Estado, já foi aprovado pela Assembleia Legislativa e segue para ser sancionado. Uma notícia que dá esperanças para o setor, que sofreu um grande impacto por conta da pandemia. E para isso que nós temos os estudos, as pesquisas, porque nós precisamos ter um embasamento para obter a melhor direção. O cenário da pandemia, ele é o exemplo mais forte da necessidade que nós temos de estarmos sempre fazendo esse acompanhamento, essas adaptações, e compreender o cenário onde nós estamos atuando. Quanto mais nós estudamos, quanto mais nós avaliamos um espaço e tempo, melhor nós conseguimos desenvolver essa atividade. A ideia é que essas ações cheguem a todos os atores envolvidos no setor turístico, para garantir melhor atendimento aos visitantes.
E a política pública ela tem essa intenção de aproximar não só o trade, que é esse conjunto de atores que estão ali movimentando essa atividade, mas principalmente a comunidade, de conseguir trazer o conhecimento, de levar, na verdade, conhecimento à comunidade sobre como essa atividade ela tem sido executada. Chegou a hora do intervalo, mas eu volto já com Marcos Saldanha em pauta, as eleições municipais. Tem muita notícia ainda no JG de hoje. Fica aqui com a gente, eu volto já. Tem só um VT antes, viu? Você já ouviu falar sobre mandato coletivo? Aqui no Maranhão ainda é uma iniciativa inovadora, mas o próprio nome ajuda a entender um pouco. É aquele grupo de pessoas que até pode ser de partidos diferentes, mas que vai compartilhar aí de um mandato, mas apenas um nome, um político vai ser eleito. Na semana passada, isso foi pauta aqui no nosso quadro de política com Marcos Saldanha e hoje o repórter Eduardo Gomes mostra como vai funcionar essa campanha aqui no estado. Nas camisas eles estampam um convite numa linguagem bem popular. São os integrantes do coletivo Nós, um grupo social que trabalha atendendo às demandas de várias comunidades. E é por essa atuação que eles decidiram disputar as eleições deste ano, mas de um jeito bem diferente. Ao invés de escolher apenas um representante, o coletivo Nós vai concorrer a uma vaga de vereador nas eleições municipais. E isso é possível através de um mandato compartilhado. A gente estava buscando formas da gente se inserir para que as nossas periferias pudessem ser representadas, estar representadas e, principalmente, que elas pudessem tomar as decisões da sua vida, né? As suas decisões. O coletivo Nós conta com mais de 100 integrantes e destes 6 membros que representam várias comunidades da capital vão atuar diretamente como vereador. Eles pretendem levar o nome fantasia do coletivo para as urnas e decidiram indicar o Jonathan para representar a imagem do grupo. Ser nós é você ser democrático, é você acreditar que pode fazer a diferença através da periferia, através do povo, através da comunidade. Aqui no Maranhão pode até parecer novidade, mas os mandatos coletivos e compartilhados já são conhecidos em outros estados do país. De 1994 a 2018, cerca de 110 candidaturas desse tipo foram registradas aqui no Brasil. De acordo com esta especialista, o mandato compartilhado ainda é uma novidade e não há previsão legal. O mandato coletivo, conhecido como mandato compartilhado, ele não tem previsão legal. E, entretanto, existe uma PEC na Câmara a fim de instituir a possibilidade de mandatos coletivos na Constituição, mais especificamente em seu artigo 14. Apesar dos desafios, o coletivo Nós garante que está preparado e decidido para atuar em uma nova forma de fazer política. Não vai ser um processo de pedir votos apenas, é um processo formativo, é um processo que a gente quer apresentar novas formas de fazer políticas. Olha aí, Marcos, o comentário de terça-feira inspirou essa pauta de hoje. Pois é, uma novidade que a gente precisa entender melhor, acompanhar, né, que gera já um debate, uma discussão, mas eu continuo achando a ideia interessante só pelo fato, inclusive, de estar propondo jovens e pessoas interessadas, grupo de pessoas interessadas no debate político. Eu acho isso já é produtivo e proveitoso, né? Marcos, vamos continuar aqui com a pauta de eleições municipais. Você também já apurou, já foi atrás, você, a nossa produção, isso, sobre essa possível formação de aliança, depois não faz mais. Pois é. Não é? Pois é, Bianca, acontece que os acordos, eles são locais, mas eles dependem muito do aval da chamada executiva nacional. Resumindo, o cacique nacional do partido. No caso do PTB, a gente acompanhou que durante algum tempo o PTB foi cortejado aí pelo Duarte Júnior, pelo Neto Evangelista, mas acabou anunciando, a gente comentou aqui sobre essa aliança com o DEM do PDT e do Neto Evangelista, né, que é pré-candidato aqui em São Luís. Então, o PTB está fechado em São Luís. Acontece que o deputado Roberto Rocha teria dito que a aliança do PTB não será realizada em municípios com mais de 200 mil habitantes. É o caso aqui no Maranhão, somente de São Luís
e Imperatriz, ela não poderia acontecer com nenhum partido de esquerda. Curioso o partido de esquerda, porque ele está considerando o DEM partido de esquerda. É por isso que o Roberto Jefferson acaba assumindo aí uma pecha de extrema direita, embora não seja essa a ideia do PTB, um partido trabalhista, fundado desde a época de Getúlio Vargas, um partido de uma grande história. A nossa produção entrou em contato, o repórter Hugo Reis falou com o deputado Pedro Lucas Fernandes e ele disse que essa decisão não influenciaria em nada aqui em São Luís, ou seja, não mudaria a aliança que já estava firmada, né? Bom, a gente fica aguardando se de fato não haverá nenhuma modificação, né? Se isso não vai ter impacto. Ou seja, ainda que a aliança não seja desfeita, se isso não vai dificultar, de alguma forma, a relação entre esses partidos. Por exemplo, a Raposa, a gente tem uma pré-candidata lá, Ocileia, do PSDB, tem apoio do DEM, por exemplo, mas é um município de menos de 30 mil habitantes. Então, nesse caso, a Executiva Nacional não tem preocupação, mas a capital maranhense pode ter sido aí um recado direto, exatamente porque ele sabe, o Roberto Jefferson, que no Maranhão tem um presidente, tem um governador do PCdoB e que é um grande opositor, eu diria até já um rival posto para daqui a 2 anos do governo Bolsonaro, né? Marcos, em outras oportunidades aqui no jornal, você já explanou para a gente mostrou isso em forma de cartela, de gráfico, as possíveis alianças partidárias, depois algumas já consolidadas, e você sempre deixou aquele ponto de interrogação do MDB, né? Exatamente. O MDB está deixando, Bianca, para a última hora a decisão. E não é à toa que ele está fazendo isso. Hoje o Roberto Rocha deu uma entrevista aí e falou que não quer nada menos do que uma vice, porque o partido tem a ex-governadora Rosiana Sarney, que segundo ele fez muito pela capital maranhense, o partido tem uma militância muito forte, tem tempo de TV, a gente comentou muito isso, e tem dinheiro, né? Tem um fundo partidário, ou seja, o MDB, o interessante é que ele é cortejado pelo sobrinho da governadora Rosiana Sarney, o deputado Adriano Sarney, hoje no PV, embora essa aliança não esteja longe de ser um consenso no MDB, mas também é cortejado por deputados governistas, é o caso do Iglesio, é o caso do próprio Rubens, quer dizer, é curioso pensar que hoje até mesmo a base que já fez muita oposição à ex-governadora Rosiana Sarney, hoje corteja aí o MDB, ou seja, quem imaginaria que o MDB ainda poderia ser, de repente, um fiel da balança nesse período, pelo menos, de alianças eleitorais, né? Eleição tem disso. É isso, Marcos. Muito obrigada, tá? Até a próxima. Valeu. Tchau. Agora a gente dá uma pausa no JG para aquela dica. A gente sabe que neste momento difícil toda ajuda é bem-vinda. Por isso, a Equatorial Maranhão traz de volta a promoção Energia em Dia. É uma promoção pensada para realmente ajudar as pessoas. São sorteios todo mês de 1 ano de supermercado de R$500. Muito bom, né? 1 ano de supermercado de R$500 por mês, isso mesmo. E tem também 2 sorteios mensais de 1 ano de bônus de R$250 para pagar a sua tarifa de energia elétrica. E ainda tem prêmio extra, não acabou não. 15 casas vão ser contempladas com R$12 mil para a troca de eletrodomésticos e fazer aquela reforma dos sonhos. Quem não quer, né? Transformar a sua casa. E no final da promoção tem um sorteio de um carro 0 quilômetros. São prêmios que vêm na hora certa, justo quando está todo mundo precisando. Para participar, basta estar em dia com a Equatorial, não fique de fora. Aí você faz o seu cadastro no site energiaemdia.equatorialenergia.com.br. Mais do que nunca nesse momento, conte com a energia da Equatorial Maranhão. Bom, no próximo bloco a gente vai te atualizar sobre as novidades de uma nova vistoria do Corpo de Bombeiros lá no prédio que pegou fogo ontem à noite no Calhau. Às 2h26 tem baixa-mar com 0,1 metro. Pela manhã, às 8h26 tem praia-mar de 6,3 metros. A baixa-mar de 0,1 metro volta às 14 horas e 50 minutos. E a sexta-feira termina com praia-mar de 6,1 metros, que começa a partir de 20 horas e 49 minutos.
De volta para te mostrar a última atualização aí sobre os números do coronavírus aqui no Maranhão. Eu aguardo aí. Os casos confirmados até agora, desde o início, são 141.860. O número de suspeitos vem aumentando, agora são 4.052. O número de recuperados também aumentou, 130.415. O número de mortes, infelizmente, cresceu, 3.315. São 13 óbitos a mais registrado do último boletim há 24 horas. E não ficou impressionado, assustado com as imagens do apartamento que pegou fogo ontem à noite. O prédio que fica no Calhau passou por uma vistoria do Corpo de Bombeiros. A documentação que atesta para o funcionamento em caso de incêndios estaria atrasada há 2 anos. O incêndio foi registrado neste condomínio que fica na área nobre de São Luís. Os momentos de desespero foram gravados por moradores de um prédio vizinho que registraram as chamas aumentarem até a chegada de uma equipe do Corpo de Bombeiros. De acordo com as informações apuradas pelo órgão, o incêndio começou em um apartamento no 3º andar, por conta de um curto-circuito após um aparelho elétrico ser ligado. Houve um curto-circuito provocado lá por um equipamento elétrico energizado e a propagação nesse tipo de equipamento elétrico energizado se dá muito rápido. Daí porque o incêndio ele eclodiu muito rapidamente, inclusive tomando, além da suíte, outros compartimentos de lá do apartamento. Hoje foi feito um serviço de escorar na laje do piso do 2º andar e na laje de cobertura do 4º andar. Isso porque o apartamento incendiado está com a estrutura comprometida. Mas, segundo o perito que apura o acidente, o prédio não corre risco de desabar. Assim que o incêndio foi controlado, os moradores foram obrigados a deixar imediatamente o local. A gente percebe que o condomínio continua em muitos pontos interditado. E segundo o Corpo de Bombeiros, o que mais chama a atenção é que há pelo menos 2 anos o certificado que é emitido pelo órgão, por aqui, não foi atualizado. Por conta dos riscos, os moradores retiraram os objetos e, abalados, não quiseram gravar a entrevista. Agora, eles só podem voltar ao prédio quando as manutenções e medidas de segurança forem finalizadas. Geraldiense, Clodoaldo Corrêa e Felipe Clã recebem hoje na bancada dos analistas o economista Felipe de Holanda. O JG fica por aqui, mas volta amanhã às 18h30, logo depois do Ronda 23 com a Elinalva Cardoso. Uma ótima noite para você. Amanhã eu tô de volta. Vem festar comigo. Tchau.